Aula 3, ANP1, questões 5 e 6. Então, na questão 5, nós vamos trabalhar potências de números naturais. Então, o que são potências? Então, aqui temos o 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, potências são representações dessa forma. Então, tem um númerozinho aqui que indica quantas vezes você vai multiplicar o número por ele mesmo. Então, aqui na potência nós temos a base, que no caso é o 2, o expoente aqui é o 3, e a potência é o resultado, que é o 8. E qual que é a pronúncia que a gente tem para as potências? Então, aqui no caso é 2 elevado a 3, ou a gente pode pronunciar também 2 ao cubo. Aqui nós vamos ver qual que é o sentido dessa pronúncia. Então, vamos imaginar aqui um quadrado de lado, colocar lado 5. Então, o quadrado tem todos os lados iguais, então se um lado é 5, todos os 4 lados serão 5. Vamos supor que seria 5 metros de medida. Então, a área desse quadrado, que é a região que ele ocupa, seria 5 vezes 5. Então, 5 vezes 5 é igual a 25. Então, a área que esse quadrado aqui ocupa é 25. Se for metro, então seria 25 metros quadrados. Só que 5 vezes 5 a gente pode escrever isso como sendo uma potência. Então, se esse quadrado aqui tem lado 5, então 5 ao quadrado é a área desse quadrado. 5 ao quadrado quer dizer que multiplica o 5 por ele mesmo. Então, é 5 vezes 5 que dá a área do quadrado, que é 25. Então, por isso que quando o número é elevado a 2, a gente pronuncia quadrado. Porque elevado a 2 significa a área de um quadrado, cujo lado aqui é a base. A base dessa potência é o lado de um quadrado. E quando é elevado a 3? Então vamos imaginar esse cubo aqui também de lado 5. Então 5 de largura, de profundidade e 5 de altura. Então tem 3 dimensões o cubo: largura, profundidade e altura. Então todos os lados também, que no caso mede 5. E o volume que esse cubo tem, ou seja, o espaço que ele ocupa, pode ser calculado fazendo 5 vezes 5 vezes 5. Então, multiplicando largura, profundidade e altura, que dá 125. Então, é 125, se for metro, 125 metros cúbicos. E como que a gente pode escrever o 5 vezes 5 vezes 5 multiplicado 3 vezes, que é o volume desse cubo? Eu posso escrever que é 5 elevado a 3, que é 5 ao cubo. Justamente porque
ele representa o volume do cubo. 5 elevado a 3 é 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que dá 125. Que você calcula aqui 5 vezes 5 dá 25, depois 25 vezes 5 dá 125. E ali o quadrado, se o lado for 5 também, né? Vamos colocar o lado 10. Então, se o lado for 10, então 10 elevado a 2 é a área desse quadrado. Que é 10 vezes 10 igual a 100. Então, elevado ao quadrado, você multiplica por ele 2 vezes. E ao cubo, multiplica o mesmo número 3 vezes. Então a gente já viu mais ou menos como calcular, então 2 elevado ao cubo. Então isso significa que eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. Então 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. Então 2 ao cubo é 8. E a gente acabou de ver que isso pode ser o volume ocupado por um cubo, né? Então se você tiver um cubo, imagina uma caixa d'água, com todos os lados medindo 2. Então 2 de largura, 2 de profundidade e 2 de altura. Então o volume ocupado por essa caixa é de 8. Cinco ao quadrado. Então 5 ao quadrado você multiplica o 5 por ele mesmo 2 vezes. Então 5 vezes 5 dá 25. A gente pronuncia ao quadrado porque isso pode ser a área ocupada por um quadrado de lado 5. Então 5 vezes 5 dá 25. Você pode pronunciar também 5 elevado a 2. E 25 ao quadrado. Como nós vamos calcular? Então 25 vezes 25. Aí quando o número é maior assim, daí precisa armar a conta para descobrir quanto que vai dar. Então 25 vezes 25. Então vamos armar a conta aqui. Então 25 vezes 25. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 2, 10 mais 2, 12. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então 5, 2, 625. Então 25 ao quadrado deu 625. Então, aqui mais um exemplo. Aqui é 3 elevado a 4, ou 3 à quarta. Então isso significa o 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então aqui nós podemos multiplicar 3 vezes 3 dá 9. Daí o resultado multiplica com o próximo 3 aqui. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3 que dá 81. Então 3 à quarta é 81. Agora na questão 6 nós vamos ver a raiz quadrada. Então o que é a raiz quadrada?
A raiz quadrada, esse símbolo aqui representa a raiz quadrada. Então parece um V. Então, nesse caso aqui, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. O que significa isso? Quer dizer que se a gente fizer 3 ao quadrado, vai dar 9. Então, se a raiz de 9 é 3, isso é porque 3 ao quadrado é igual a 9. Então, é uma operação inversa da potência. Então, se na potência a gente multiplica o número por ele mesmo para encontrar um resultado, que é a potência, na raiz quadrada a gente faz o inverso disso. A gente encontra qual foi o número que multiplicou por ele mesmo que deu esse número. No caso aqui, raiz de 9 é 3, porque 3 ao quadrado dá 9. E como que a gente pode interpretar isso? Então, qual é o lado de um quadrado de área 25? Então, aqui nesse exemplo, a gente tem um quadrado que tem uma medida aqui que a gente desconhece, chamamos de L, que é o lado. Então, se a gente multiplicar esse lado, fazer lado vezes lado, né, que é lado ao quadrado, deu 25. Então, qual que foi o valor desse lado? Quanto vale o L? Então, o número ao quadrado que deu 25 é o 5. Então, 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que dá 25. Então, nesse caso aqui, o L está valendo 5. Então, esse L aqui, que é o lado desse quadrado, vale 5. E como que a gente faz para calcular isso? É usando a raiz quadrada. Então, se eu tenho um quadrado e sei a área dele, que é o caso aqui, que eu sei que a área é 25, então a medida do lado vai ser a raiz quadrada dessa área, ou seja, 25. Então, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, o L equivale a 5. Então, a medida do lado aqui é 5. Então, se eu sei a área de um quadrado, eu consigo calcular o lado dele fazendo a raiz quadrada da área. Números quadrados perfeitos são os que têm raiz quadrada exata. Então, esses números aqui e outros mais. Esses são alguns exemplos. Qual que é a raiz quadrada de zero? Se eu fizer zero ao quadrado, que é 0 vezes 0, dá zero. Então, quer dizer que a raiz quadrada de zero é o próprio zero. A raiz quadrada de zero é o próprio zero, porque zero ao quadrado deu zero. Então, zero é um quadrado perfeito. Tem raiz quadrada exata. O 1 também é um número quadrado perfeito, porque a raiz de 1 é igual a 1. Pois se eu fizer 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1, vai dar 1. Então, quer dizer que a raiz de 1 é o próprio 1. E 4 também é quadrado perfeito, porque a raiz de 4 é 2. A de 4 é 2, porque 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, dá 4. Então, a raiz quadrada de 4 é o 2.
É o inverso da potência. E a raiz quadrada de 9 é o 3, é exato. Então, o 9 é um número quadrado perfeito. A raiz de 9 é 3, pelo motivo que 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, dá 9. Então, por isso que a raiz de 9 é o 3. Eu estou voltando atrás na conta da potência. E assim qualquer número aqui. Então, a raiz de 36 é um número exato. A raiz de 36 é o 6. Porque se eu fizer 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6 dá 36. Então, a raiz de 36 é o 6. Então, qualquer número que tiver raiz quadrada exata, ou seja, um número natural, né, é um número quadrado perfeito. Aqui tem alguns exemplos, mas essa lista ela é infinita. Então, aqui também vai aparecer aqui depois do 36 o 49, porque a raiz é 7. 64, a raiz é 8. 81, a raiz é 9. O 100, a raiz quadrada é 10. O 121, a raiz quadrada é 11 e assim por diante. É uma lista infinita. E os números que não aparecem aqui na lista, por exemplo, entre o entre 1 e o 4 tem o 2 e o 3. Então, 2 e 3 não são quadrados perfeitos. Porque a raiz de 2, por exemplo, não é um número exato. Seria 1,4142 e não é um número exato. Então, qualquer outro número que esteja aqui entre 2 dessa lista, por exemplo, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 24, também não são quadrados perfeitos. Então, qualquer número que não faça parte dessa lista não é um número quadrado perfeito. Então, resumindo, números quadrados perfeitos são só os que têm a raiz quadrada exata. Como que a gente faz para encontrar a raiz quadrada desses números quadrados perfeitos? Então, aqui o jeito mais simples é testar e ir aproximando o valor da raiz quadrada. Então, aqui por teste a gente pode começar por um número qualquer. Então a gente tem que procurar um número ao quadrado que dê 81 aqui nesse caso. Então eu vou pegar aqui um número aleatório aqui, que eu acho que vai dar 81. Então, 6 ao quadrado. 6 vezes 6, 36, então não é. Então deu 36, é uma escolha o número que foi muito baixo. Então esse resultado aqui tem que dar 81. Então vamos escolher um número maior. 7 vezes 7, que é o 7 ao quadrado, né? Deu 49, então ainda está longe aqui do 81, tem que aumentar. Então vamos ver aqui o 10. 10 ao quadrado, 10 vezes 10 deu 100. Agora passou do 81. A gente precisa de um número menor que 10, mas que seja maior que 7. Que a gente já testou o 7, deu muito abaixo. Vou testar aqui o 9. Então, 9 ao quadrado, que é 9 vezes 9. Então, deu 81. Então, esse é o número procurado.
Então, se 9 ao quadrado é 81, então quer dizer que a raiz quadrada de 81 é o 9. Então, aqui é 9. A raiz quadrada de 81 é o número 9. Então, esse é o jeito mais simples de encontrar a raiz quadrada, que é testar números. Se você obtiver um resultado muito pequeno, você aumenta. Se der um resultado muito acima, você diminui e vai testando até encontrar um número. Se ele for um número quadrado perfeito, aqui no caso 81 é um número quadrado perfeito, então se ele for quadrado perfeito, você vai testar os números e vai encontrar. Raiz quadrada de 225, que é um outro exemplo aqui. Então vamos testar. A gente já tinha feito ali 10 ao quadrado, né? É 10 vezes 10, deu 100. Então ele está abaixo do 225. Então vamos pegar um número maior. Então 20. 20 ao quadrado. 20 vezes 20 dá 400. Então agora deu acima do 225. Então se o 10 foi muito pequeno, o 20 foi muito grande, então o número que a gente procura está no meio, entre 10 e 20. Agora vamos testar um outro número até encontrar aí. Pode ser o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, 16, 17, 18 ou 19. Então daí você vai aumentando o número, ou vai diminuindo, partindo do 20, né? Vamos partir do 10 e ir aumentando. Então se eu fizer 11 ao quadrado, 11 vezes 11 dá 121. Ainda está muito baixo. 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12. Daí faz a conta, né? Deu 144. Ainda está muito baixo. 13 ao quadrado, que é 13 vezes 13. Faz a conta no rascunho, dá 169. Então já está chegando perto, mas ainda está baixo. Vamos aumentar para 14. 14 vezes 14, 196. Então está bem perto. Talvez seja o 15. Então 15 vezes 15, faz a conta no rascunho, deu 225. Então encontramos aqui. Então 15 ao quadrado dá 225, então a raiz quadrada de 225 é o 15. Esse é o jeito mais simples de encontrar uma raiz quadrada de um número quadrado perfeito. Não é muito rápido de fazer, mas é mais simples que um outro jeito que daí é mais complicado de calcular. Então agora é fazer as atividades da apostila NP1. Então questões 5 e 6. Aí serve como exemplo para resolver as atividades de lá. E sobrando tempo, resolver as atividades complementares online, que será postado o link na sala de WhatsApp.